Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rogério aqui na área novamente. Dessa vez a gente vai trabalhar um pouquinho sobre potência elétrica, física 3, só que em forma de exercício, tá certo? Tema bastante recorrente nas provas aí de vestibulares e do Enem. Então vejam só. Primeiramente a gente vai trabalhar uma questão recordando o conceito de potência elétrica e como essa potência ela é medida. Então vejam só. O que é potência elétrica, né? E como ela é medida? Potência elétrica, letra A, é a capacidade de realizar trabalho? Sim, potência elétrica é a capacidade de realizar trabalho por certa unidade de tempos. Agora detalhe, a potência elétrica, ela é medida em amperes? Não. Quem é medida em amperes é, no caso, a corrente elétrica, tá certo? Então, potência elétrica de fato é a capacidade de realizar trabalho, porém ela não é medida em amperes. Portanto, a alternativa A ela está incorreta. Letra B. É um movimento ordenado de elétrons? Não. Medida em volts? Tampouco. Então vejam só. Quando se fala em movimento ordenado de elétrons, a gente remete o conceito de corrente. Então, corrente é o movimento ordenado de elétrons, tá certo? Então, vejam. Porém, corrente elétrica é medida em amperes e não em volts, tá ok? Portanto, a alternativa B está incorreta também. Então, a alternativa C diz o seguinte, que potência elétrica é a capacidade de realizar trabalho e ela é medida em watts, tá certo? Então, portanto, a alternativa C é a alternativa correta, tá certo? Passamos adiante. Vejam só. A questão do Enem, ela diz o seguinte: uma lâmpada de LED que funciona com 12 volts, tá certo? Então, 12 volts e corrente contínua de 0,45 amperes produz a mesma quantidade, é importante frisar isso, que ela produz mesma quantidade de luz, né? Ela produz a mesma quantidade de luz que uma lâmpada incandescente de 60 watts, tá certo? Então nós temos a potência da lâmpada incandescente de 60 watts. Qual o valor da redução da potência consumida? É o que ele quer saber, a redução da potência consumida ao se substituir uma lâmpada incandescente pela lâmpada de LED, certo? Então vamos lá. Primeiramente a gente vai começar trabalhando ou calculando, né? Procedendo aos cálculos da potência da lâmpada de LED, tá certo? A gente sabe que potência ela é dada por P é igual a U vezes I, onde U é a tensão e I é a nossa corrente, tá certo? Então eu vou chamar de PL a potência da lâmpada de LED, certo? Quem é a minha DDP da lâmpada de LED? É 12 volts, tá certo? É a tensão da lâmpada de LED vezes a corrente dela, que é 0,45, tá certo? Então, a potência da lâmpada de LED é dada por 12 vezes 0,45. 12 vezes 0,45, isso nos dá 5,4 watts, tá certo? Essa é a potência da lâmpada de LED. Agora observe um detalhe. A lâmpada de incandescente, ela tem 60 watts de potência. Tá ok? Então vejam só. Para eu saber a redução da potência consumida, basta que eu faça a diferença. 60 watts menos 5,4. Então vejam só. A minha redução vai ser a diferença entre as potências dessas lâmpadas. A lâmpada incandescente consome 60 menos a potência da lâmpada de LED, que é de 5,4.
5,4 watts. Então, a nossa redução será de 60 menos 5,4, a gente vai encontrar 54,6 watts, tá certo? Então, veja, houve aí uma redução na potência de 54,6 watts. O que é que isso significa? Significa que a lâmpada de LED, ela é, certo? Ela é mais eficiente que a lâmpada incandescente, uma vez que, sendo a potência dela menor que da potência de LED, e observe, produz a mesma quantidade de luz. Então, significa dizer que o consumo de energia dessa lâmpada de LED ela é menor, tá certo? A lâmpada de LED ultimamente está sendo bastante utilizada, né? Na realidade, foram trocadas pelas lâmpadas, trocou-se a lâmpada de LED pelas lâmpadas, antigas lâmpadas fluorescentes, que já tinham sido trocadas pelas lâmpadas incandescentes, tá certo? Então, a lâmpada de LED hoje, ela é mais cara, possivelmente, mas ela tem um custo-benefício a longo prazo melhor, tá certo? Então, a nossa alternativa correta é a letra A, 54,6 watts, tá certo? Essa foi a redução da potência, portanto a nossa lâmpada de LED é uma lâmpada mais eficiente, ok? Então vejam só, próxima questão ela diz o seguinte: que corrente deve circular por um resistor conectado a uma fonte de 120 volts, né? 120 volts, e se uma potência de 60 watts deve ser dissipada no mesmo, e que resistência deve ser usada. Então vejam só, nós temos aqui U, né, que é a nossa tensão, foi dado que é 120 volts. Nós temos a potência, que foi dado que é 60 watts, tá certo? Ele quer saber I, e ele quer saber a resistência, tá certo? Então vejam só, a gente sabe que potência ela é dada na forma U vezes I, tá certo? Vejam só, quem é a nossa potência? 60. Isso é igual a U, que é 120, vezes I, tá ok? Se eu quero saber quem é I, eu passo o 120 para lá dividindo. Mas observe o detalhe. De cara, eu já posso cortar aqui, ó, esse zero com esse zero, tá certo? Então, ficamos com 6 e 12 que multiplica I. Então, fiquei com 6 aqui, ó, igual a 12 vezes I, que é 12I. Por que eu posso cortar esse zero aqui com esse? Porque eu estou dividindo ambos os membros da igualdade por 10, tá certo? É por isso que eu posso cortar esse zero com esse. Então, sobrou 12 aqui, que multiplica aí. Eu vou pegar esse 12 aqui, vou passar para cá dividindo, ficando com 6 sobre 12, isso é igual a I, certo? Quando eu divido 6 por 12, eu vou encontrar 0,5 amperes, tá certo? Logo, a minha corrente, ela mede 0,5 amperes, tá ok? Então, vejam só. Ele também quer saber a resistência, certo? Ele quer saber também a resistência. Então, observe um detalhe. A resistência, né, a gente também pode trabalhar a potência em função da resistência. Tem que potência pode ser dada como C do R vezes I ao quadrado, tá certo? Primeiro, potência pode ser dado como U vezes I, e potência também pode ser dado como U R, que multiplica I ao quadrado, tá certo? Então, potência, a gente sabe que a potência dada foi de 60. Ele quer saber a resistência, R,
vezes o meu i. Quem é i? 0,5. Porém, vai ser 0,5 que elevado ao quadrado, tá certo? Então, 0,5 elevado ao quadrado. Então, 60, isso é igual a r vezes 0,5 elevado ao quadrado, é 0,25, tá certo? Então, se eu quero saber quem é o r, eu passo o 0,25 para cá, dividindo. Então, ficamos com 60 dividido por 0,25, e isso é igual a r. Ó, como é que eu faço para dividir 60 por 0,25? Eu preciso tirar essa vírgula daqui de baixo, certo? Então, eu vou deslocar ela 2 casas decimais para a direita. Ó, 1, 2. Ao fazer isso, certo? Eu vou acrescentar 2 zeros aqui em cima, tá certo? Então, eu vou ficar com 60 que eu já tinha, acrescentei mais 2 zeros e agora fiquei com 25 embaixo, tá certo? Por que eu posso fazer isso? Porque eu estou multiplicando por 100 em cima e embaixo, ó. Quando eu multiplicar por 100, tanto na parte, no denominador dessa fração, como no numerador, eu estou deslocando a vírgula 2 casas decimais para a direita, certo? Porque 0,25 vezes 100 vai dar 25 e 60 vezes 100 vai dar 6.000, tá certo? Quando eu dividir 6.000 por 25, você vai encontrar, ó, 240 o quê? Ohms, tá certo? Logo, a nossa resistência R, ela é de 240 ohms, tá certo, pessoal? Então é isso aí. Então vejam, próxima questão ela diz o seguinte: um aquecedor elétrico é constituído por um fio condutor de 5 ohms que deve ser ligado em 120 volts, qual a potência consumida pelo aquecedor. Então vejam só, nós temos que ele nos deu 5 ohms, né? Aqui, então R é 5 ohms. Nós temos a DDP, U, que é 120 volts, tá certo? E ele quer saber a potência. Então vejam só, minha gente. Potência, a gente viu que P é U vezes I. A gente também viu que P pode ser dado por R vezes I ao quadrado. E também existe potência como sendo dada por U ao quadrado sobre R, tá certo? Então vejam só. Então esses três casos aqui, ó, potência, primeiramente, o mais usual, a gente utilizar essa fórmulazinha aqui, P é U vezes I, tá certo? Porém, essas duas aqui, ela decorre dessa daqui e também da primeira lei de Ohm, tá certo? Então, se vocês quiserem, eu posso demonstrar para vocês posteriormente como é que a gente chega nessas duas fórmulas de potência aqui, a partir dessa daqui de cima, dessa primeira aqui, tá certo? Então, para efeitos de questão, de cálculo, a gente vai utilizar essa daqui agora, porque ela está trabalhando o conceito, trabalhando potência em função da DDP, ou tensão, e em função da resistência, tá certo? Então, a questão, ela já, por esse motivo, a questão ela já sai direto, tá certo? Então, potência, que é o que ele quer saber, vai ser U ao quadrado sobre R. Então, vejam, isso implica que nossa potência é igual, quem é U? 120, tá certo? Então, vai ficar 120, tudo isso elevado ao quadrado, dividido por R, que é 5, tá certo? Então, observe um detalhe. Eu tenho que potência vai ser igual 120 elevado ao quadrado. Ora, 12 elevado ao quadrado é 144. Portanto, 120 vai ser 144. Como eu tenho zero aqui, ó, está elevado ao quadrado, eu vou acrescentar mais 2 zeros, tá certo? Então, 120 elevado ao quadrado dá 14.400. Tudo isso dividido por
5, tá certo? E quanto é que dá 14.400 dividido por 5? Então, a gente vai proceder as continhas aqui de lado, certo? Vamos fazer isso aqui. Então, vejam, eu tenho 14.400, tudo isso dividido por 5, né? 14 dividido por 5 dá 2, certo? 2 vezes 5, 10 para 14, 4, eu baixo o próximo número, que é o 4, tá certo? Então, fica 44 dividido para 5. Então, isso nos dá 8, né? Porque 9 vezes 5 daria 45. Então, passa, fica 8. 8 vezes 5, 40 para 44, 4. Baixa o próximo zero. 40 dividido para 5, 8. E baixa o zero que sobrou, tá certo? 8 vezes 5 para 5, 40. Para 40, resta 0, tá certo? Logo, a minha potência é de 14.400 dividido por 5 dá 2.880, tá certo? Então, dá 2.880, o que? Watt, tá certo, pessoal? Então, é isso aí. A potência consumida, né? A potência consumida pelo aquecedor é de 2.880 watts, certo? É isso aí. Próxima questão é o seguinte. Próxima questão ela diz o seguinte: um fusível de 30 amperes foi instalado em uma rede alimentada por uma tensão de 110 volts. Quantas lâmpadas de 30 watts poderão ser ligadas simultaneamente nesta rede sem perigo de queimar? Então vejam, questão da Universidade Federal do Espírito Santo, certo? Questão vestibular. Então ela diz o seguinte: um fusível de 30 amperes, certo? Então eu tenho o I, né? 30 amperes, eu tenho a minha DDP, que é 110, o 110 volts. Ele quer saber quantas lâmpadas de 100 watts poderão ser ligadas simultaneamente nessa rede sem perigo de queimar. Então vejam, a potência é U vezes I, tá certo? Potência vai ser 30, ou melhor, U, que é 110 vezes 30, tá certo? Ó, P vai ser quanto? 3 vezes 11, gente, vai dar o que? 33, tá certo? Sobrar o que? 2 zeros aqui, ó. Eu vou acrescentar, tá certo? Então, 30 vezes 110 vai dar 3.300 o que? Watts. Agora, é essa a pergunta? Não. Ele quer saber quantas lâmpadas de 100 watts poderão ser ligadas simultaneamente nesta rede sem perigo de queimar. Se a potência da rede aqui é de 3.300 watts, então eu vou ter que dividir 3.300 por 100 watts. Então vejam, 3.300, se cada lâmpada tem 100 watts, eu vou pegar 3.300 e vou dividir por 100, né? Então eu vou ter quantas lâmpadas eu vou poder colocar nessa rede. Então 3.300 dividido por 100, vou cancelar esses dois zeros, ficaram 33 dividido por 1, que dá 33, tá certo? Então, portanto, a alternativa correta é a nossa letra D, certo? Nossa letra D. Então, eu posso instalar nessa rede 33 lâmpadas sem perigo de queimar, tá certo? Então, questão aí da Universidade Federal do Espírito Santo. Vamos à questão seguinte. A questão seguinte é a questão da Universidade Estadual do Pará. Certo? Bom,
para que o vídeo não fique muito grande, a gente vai parar por aqui, tá certo, pessoal? Eu espero que todos vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like. E vamos que vamos, pau na máquina aí, tá certo? A próxima vez a gente resolve mais questões aqui de Enem e de vestibular, tá ok? Um abraço a todos, um forte abraço e até a próxima.